falar da Galadriel? Pode. Só rapidinho. Primeiro que eles estão inventando uma história em cima do plano de fundo tolkieniano. Eles já deixaram Então, claro. Vamos explicar. A série é o quê? A série é uma história inventada pelos showrunners dentro de um plano de fundo da Segunda Era que o Tolkien criou. O que eles têm de escrito? Qual é a porcentagem que eles têm de coisa escrita? E Coisa qual é de 10, 12 folhas de esquemas cronológicos. Nossa! Ano tal, criativo. criação de Númenor. Ano tal, os Sim. homens vão para Númenor. Tem alguns pequenos parágrafos nos apêndices também, mas é não tem cronologia, diálogo assim, praticamente. Então eles estão inventando uma história que eles queriam inventar, colocando aquele plano de fundo da criação dos anéis, de Númenor, da queda, aquele negócio tudo. Agora, assim, eu não vejo... Eu acho que quando ele falou protagonismo feminino, né, o Guilherme? Porque eu conheço passagens, por exemplo, Contos Inacabados, que o próprio nome já fala, né? São histórias que o Tolkien começou a escrever, não terminou, mas faz parte do legendário porque faz parte dos mitos da Terra-média. Então tem passagem onde ele fala que o Sauron via Galadriel como a sua maior nêmesis, a sua maior inimiga na Terra-média. Então eu acho assim, quando a série escolheu colocar a Galadriel como a figura central ali para combater o Sauron, por isso que não me escandaliza colocar ela como a figura, por ser mulher, já que o próprio Tolkien colocou o Sauron, o inimigo, vendo a Galadriel como a sua grande adversária. Quando saiu a primeira foto ali da Galadriel de armadura e tal, muita gente se escandalizou na internet. Mas como é? Porque via aquela imagem que tinha dos filmes do Peter Jackson, aquele ser etéreo, musical, poematizado e tudo. Delicado, Só que a gente criou o canal em 2016, tem um vídeo do César de 2016, que é o que faz lá o Tolkien Talk comigo, entre outras pessoas, é óbvio. Em 2016, o César já falava da faceta guerreira da Galadriel. Porque ele conhecia esse escrito onde fala da Galadriel guerreira, que ela lutou ferozmente e tal. Então, pra gente não escandalizou ver a Galadriel como uma guerreira na série ali. Agora, você pode discutir, não, mas ela tá chata, tá birrenta, tá overpower e tudo. Mas que ela foi guerreira, ela foi. E assim, o pessoal fala, não, mas ela lutava com magia. Só que o Tolkien foi bem específico quando um personagem lutava com magia. Então, por exemplo, o irmão da Galadriel, o Finrod, quando ele vai enfrentar o próprio Sauron no livro, ele fala, lutaram a partir de encantamentos e música. Ele é específico, ele fala isso. Agora, quando não, você considera que é uma batalha normal, de espada, de escudo, flecha, aquele negócio todo. Inclusive, eu vi gente falando que Galadriel era uma maga. O Tolkien foi bem claro quem era mago na Terra-média. O RPG veio depois do Tolkien. Você não pode encaixar os personagens dele como se fossem personagens de RPG. Isso é uma coisa que veio depois. Então o Tolkien falou, foram 5 magos. São 5 Maiar. Você sabe, é o Gandalf, o Saruman, os 2 azuis e o castanho, que é o Radagast. Então você não pode ficar querendo forçar a Galadriel a ser uma maga. Agora ela era uma elfa que mexia com a magia. Aí é diferente. Existiam personagens que, apesar de não serem magos, mexiam com a magia. Mas isso não quer dizer que ela lutava com magia. O Tolkien foi bem claro lá, tem uma situação do fratricídio, ou seja, matança de elfo por elfo, que ele fala que ela lutou ferozmente. Né? E se você for entrar na questão do mago, Gandalf era um mago por excelência, mas ele não deixou de pegar na espada para lutar. Então, se ele que era um mago pro Tolkien e pegou na espada, como é que a Galadriel, que nem maga era, não pode lutar com espada? Mas eu acho que a polêmica é como foi feito, porque assim, vamos pensar essa Galadriel da Segunda Era, certo? Quem é Galadriel? Uma grande elfa dos Noldor. Inclusive o Tolkien falava que ela rivalizava com os Noldor, os príncipes Noldor, com os senhores Noldor. Que são Noldor? São os elfos sábios, são os elfos profundos, são os mais sábios, artífices, habilidosos. Então o Tolkien falou que a Galadriel na juventude ela rivalizava com os príncipes dos Noldor em poder de corpo e mente. E eu vou te falar mais, sabe o significado que os elfos tinham o nome paterno, o nome materno e o nome que eles escolhiam. Então o Galadriel é o nome materno dado pelos pais. Pelo pai e pela mãe. O nome materno dela, que a mãe dela deu pra ela, é Nerwin, em élfico. Sabe o que significa Nerwin? Donzela homem. Sim. Por quê? Porque ela era dada feitos de força, de atleticismo e rivalizava com os homens no poder da mente e do corpo. Disposição amazona. Isso, ele falava, ela era, na juventude, ela era de disposição amazona. Não era amazona de cavalgar, era amazona a guerreira grega. E o outro nome dela, o Galadriel, que era o nome que ela escolheu depois, o Tolkien fala numa carta, significa donzela coroada de cabelos brilhantes.
Por quê? Os cabelos dela eram dourados, né? Com fios de prata. E por que coroados? Porque quando ela praticava os feitos atléticos, ela amarrava os cabelos como se fosse uma coroa. Então, os dois nomes dela, que é Nerwen e Galadriel, tem a ver com a parte física dela, de guerreira, de rivalizar com os próprios elfos homens lá. Sim, só que aí vem o problema que é o seguinte, como eles fazem, certo? Porque daí e eu acho que essa série, ela tem um grande problema. Ela tá sempre aquém da representação que é a visão do Tolkien. Ah, mas qualquer adaptação... Não, mas não só ela tá aquém, mas ela tá muito aquém do ponto de vista épico. Vou dar alguns exemplos sobre Galadriel e toda a coisa. Isso é uma coisa que eu até queria falar depois, é isso. A narrativa, ela não é tão épica quanto o visual e o valor de produção e tudo. Tem problema de roteiro. Eu esperava um roteiro épico. Tem problema. Agora, se eu te falar que isso foi exigência da família Tolkien. Sério? Mas o problema de showrunner... Depois a gente fala Mas os sobre essa showrunners parte que fizeram a série nunca tinham feito mais nada. Fizeram um mesmo? episódio ruim de Star Trek. Esse é o único crédito Eu acho deles. que nem chegou a sair esse filme. Que não chegou a sair. É um episódio, tipo, um negócio que não deu São certo Star iniciantes, são Trek. inexperientes. Poxa, E aí- dá um negócio desse na mão de cara. E aí meu problema é que está tudo muito aqui. Então vamos lá, Galadriel. Galadriel nessa segunda era, certo? Já nisso. Ela é mãe de família. Ela é mãe, certo? Ela é casada e mãe da Celebrian, que inclusive vai ser a esposa do Elrond. Então, Peraí. como que tá na história? Na história tem uma Galadriel jovem, armadura de guerreiro jovem. Chegando aqui, os caras estão querendo me limitar e eu preciso resolver a parada. O marido dela já morreu. Celeborn. O marido dela Não. tá sumido Ela na fala série. que ela perdeu na série. Ah, ela não fala que morreu? Então o marido dela tá meio que sumido. Tá. Vai aparecer. Não tem a filha. Cadê a Celebrian? Não tá lá. Não nasceu ainda. Não nasceu ainda? Não. Né? Então não... Existe uma influência óbvia, mas... Aí não tem a filha. Então não é mãe, não é esposa. Tá bom, beleza. Aí ela tem o Gil-galad, certo? Que é o rei dos elfos. O Alto Rei. O Alto que Rei. mostra na série. Cabelo escuro, tá lá. Só que assim, o Gil-galad, ele é elfo velhão, autoritário, meio que dando uma podada nela, certo? Só que na real, a Galadriel é da geração do avô do Gil-galad. Ô, louco. Ela é tia-avó dele. Eu até falei isso numa live. Eu acho que ela viver lá porque ela tá como se fosse súdita dele. Era uma general dos... Na verdade, eu acho que o Gil-galad tinha que ser grato por ela morar lá. Então, na Isso é real, verdade, aí como que a dela, série aparece? Porque nessa... É muito difícil pra mentalidade moderna mesmo. Isso não é uma limitação mesmo, não é uma questão. Conceber autoridades assim muito claras. É difícil. O homem moderno tem dificuldade com a autoridade. E uma autoridade boa é mais difícil ainda. O homem moderno tem mais facilidade de fazer autoridade corrompida. Tipo o Farazon, que é o Farazon é aquele barbudão gestor assim, meio corrupto do Númenor que tem lá. Isso aí o homem moderno consegue fazer, entendeu? Faz direitinho. Mas quando a autoridade é boa, não tem como o Gil-galad, que é tipo o sobrinho neto dela, tá lá altão e olhando, ajoelha-se perante mim. Não tem essa, não acontece isso. verdade. E aí quando chega, e a Galadriel tem um cabelo prata com dourado, que tem que ser deslumbrante, porque é o nome dela e que choca as pessoas quando ela passa. Essa mesma Galadriel da Segunda Era... Ela é dos três povos dos elfos. Tem os Vanyar, que são os cabelos loiros, os Noldor, que são os cabelos pretos, e tem os Teleri, que são os navegantes mais morenos e tal. Então, ela integra os três. Essa mesma Galadriel conviveu com a rainha, que é a mãe da Lúthien, que é a Melian. Que é como a Valar Ivana, que é da canção sagrada. Por isso que eu tô envolvido nesse aspecto. Não é, porque ela é uma maga. Não, é porque ela conviveu com a Melian. A convivência dela com a Melian, que foi essa rainha sagrada, que representa a união da natureza, arte, beleza, passou para ela uma noção de que nós temos que recuperar esse sagrado. Então, ela já não é mais a Galadriel da juventude, como é apresentado lá. Aliás, mesmo a Atlética, por exemplo, a Ronda Rousey, certo? Por vezes se porta de uma maneira mais feminina do que a Galadriel da série. E ela é guerreira, entendeu? A Ana Paula do vôlei, que é a baita atleta, que eu convivi muito com ela e adoro ela, uma lady, se porta de maneira mais feminina que a Galadriel da série. E isso tá mais na atitude do que na aparência. Não é questão de aparência, tô falando é atitude do tipo, cara, vamos lá e tal. A Galadriel chega lá em Númenor, certo? Númenor é tipo uma Atlântida do Senhor dos Anéis, em linhas muito grosseiras. Tem que ser muito épico, tem que ser baita. Tem que chegar lá e tem que parecer... Minas Tirith tinha que parecer uma... Isso aí já é a parte da adaptação, até porque nos livros ela nunca foi pra Númenor. Exato. Não. Isso é inventado. Mas assim, Númenor era pra ser Atlântida, tem que ser a civilização, tem que chegar voando. Da civilização é lá. Chegou a Galadriel lá. Cara, a Galadriel chegou lá, é o seguinte... Ela é deslumbrante pra todo mundo que tá passando.
ela tem um cabelo mais bonito que todos já viram, porque eles cobiçavam o cabelo dela pra fazer, tipo, artefatos no cabelo. Nossa. O cabelo dela lembra a criação do mundo. O maior artífice élfico da primeira era pediu o cabelo dela, ela não deu pra ele, mas deu pro Gimli. Deu pro Gimli, ó. Ela tá se penitenciando. Teu cabelo é uma merda, cara. Ela tá se hoje, inclusive, tá bem ruim. Tá bem cebado aí, Tá. rapaz. Ela tá se Os Valar são tipo esses anjos encarnados no Senhor dos Anéis, certo? Sei. E ela tinha participado da revolta contra eles. Que não foi uma revolta armada, porque não tinha como, que senão os Valar iam fazer assim e acabar com eles. Ela participou da revolta e ela tá num momento de penitência, que passa essa história da Rainha Amélia no meio do caminho dela. Então ela tá num momento que ela traiu os Valar e ela tá tentando fazer. Então tá chegando uma Amélia que sabe, tá chegando uma Galadriel que sabe cantar canções divinas, que tem uma beleza deslumbrante, que não usaria nunca uma armadura igual a dos outros guerreiros elfos, tipo a mesma, porque não tem o ranking igual. Tipo, é absurdo ela tá usando a mesma armadura dos outros guerreiros, não só por uma questão de que ela é mulher e eles são homens, e com certeza no Senhor dos Anéis você vê toda hora a estética é diferente dos homens e das mulheres, nunca é a mesma. Mas porque também ela tem um ranking muito maior, então não tem nem como ela tá vestida daquele jeito. E daí ela chega e você olha pra ela em Númenor e fala assim, cara, primeiro, Númenor não tá parecendo tão épico. Segundo, ela não tá chamando atenção, tipo assim, a reação deles, que é insana, é tipo assim, é o trampista, entendeu? Junta os caras e fala, tá tendo imigrante elfo, vamos sindicalizar, porque senão os caras vão roubar o nosso emprego. Eu falo, cara... Mas é porque assim, a gente tem que explicar também, que os Númenóreanos, no início eles eram amigos dos elfos. Então explica quem são os Númenóreanos. Então, Posso falar da Galadriel antes disso? Pra gente passar de pauta? Tá. A minha visão, eu concordo com grande parte das críticas do Guilherme, mas eu não concordo que não é uma interpretação possível da Galadriel, segundo Tolkien. Aí nisso eu concordo com o Sérgio. Ela é possível, mas na sua opinião não é a única. Mas nem seria a tua preferida também. Não sei, porque aí depende do tipo de adaptação. Exato. O Guilherme tá certo de dizer que na Segunda Era ela é diferente do que era na Primeira. Entendi. Mas o que aconteceu que eu acho que e aí por isso que eu acho que eu concordo com o Sérgio, quando eu digo que é uma interpretação possível, não é a única, mas é possível, certo? E eu acho que essa possibilidade não é uma heresia do ponto de vista do obra. Pelo contrário, eu acho que dentro do que é possível na indústria cultural contemporânea é uma coisa que eu acho até interessante. Porque eles não têm direitos à Primeira Era. Não têm direitos. E o que aconteceu com os elfos na Primeira Era foi muito sério. Os elfos que vão para a Terra-média. O que acontece? Eles negam absolutamente a tradição dos Valar.